Para a maior parte do mundo, a guerra do Irã foi um duro alerta sobre os conflitos modernos. No fim de março, o New York Times disse que várias bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio foram tão danificadas que ficaram praticamente inabitáveis. Todas as refinarias e campos da região e uma instalação crítica de gás natural liquefeito no Catar foram devastados em ondas de ataques de drones iranianos e mísseis balísticos. O Irã atingiu radares, hotéis e prédios altos, ameaçou alvos no Mar Vermelho e Oceano Índico e destruiu uma das poucas unidades operacionais do E-3 Sentry dos Estados Unidos, uma das aeronaves militares mais importantes do mundo. Em todo o Oriente Médio, as defesas aéreas interceptaram a grande maioria dos ataques, mas quando um adversário pode atacar com dezenas ou até centenas de projéteis de uma só vez, interceptar a grande maioria simplesmente não é suficiente. Algumas nações aprenderam essas lições antes das outras e o líder global em guerra moderna com drones compartilha seus segredos pelo preço certo. Essa nação é a Ucrânia e neste momento a Ucrânia está trabalhando incansavelmente para fornecer proteção ao Oriente Médio sempre que possível. Para Kiev, essa parceria tem um custo. Operadores de drones e especialistas em defesa aérea do país são muito necessários nas linhas de frente onde a Rússia tenta avançar em uma lenta ofensiva de primavera. Se a Ucrânia conseguir aumentar a segurança dos estados do Golfo e conter os russos na linha de frente, as recompensas podem ser extraordinárias para todos. Para entender a solução da Ucrânia para as nações do Golfo Pérsico, é preciso primeiro compreender o problema enfrentado pelos estados do Golfo. Resumindo em duas palavras, defesa aérea. O Irã não possui grande capacidade ofensiva tradicional. Antes do conflito no Oriente Médio, em 2026, as forças terrestres do Irã já não conseguiam projetar poder além dos países que fazem fronteira terrestre com ele. O Irã não possui bombardeiros estratégicos, nem uma força aérea capaz de conquistar superioridade aérea contra qualquer adversário moderno, e sua marinha era basicamente uma preocupação secundária. O Irã utilizava mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro manobráveis e drones kamikaze de longo alcance para atacar adversários, e suas limitações iam além da variedade do arsenal. Os mísseis e drones que o Irã possuía também não tinham alcance suficiente e, certamente, não tinham alcance para atingir os Estados Unidos. Em vez disso, quando os Estados Unidos vieram ao Golfo Pérsico este ano para tentar afirmar sua dominância sobre Teherã, o regime iraniano respondeu mirando qualquer nação próxima que estivesse ao alcance e fosse valiosa para os Estados Unidos e Israel. As nações do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Amã e outras sofreram o peso dos ataques, que se concentraram principalmente em sua capacidade de extrair recursos energéticos como petróleo e gás natural, processar esses recursos e exportá-los para todo o mundo. Claro, os estados do Golfo estavam plenamente cientes do valor desses ativos antes mesmo da guerra começar e, em alertas urgentes a Washington antes do início do conflito, tentaram explicar os riscos à liderança americana. Os Estados Unidos não estavam convencidos ou preocupados, mas quando a guerra começou, os alertas dos estados do Golfo estavam certos. Para se preparar, as nações da região acumularam sistemas de defesa aérea para abater drones e mísseis. Nas semanas antes da guerra, os Estados Unidos reforçaram essas defesas com sistemas trazidos de outras partes do mundo. Os Estados Unidos reforçaram defesas aéreas em mais de uma dúzia de bases na região, muitas próximas a grandes centros urbanos ou alvos econômicos. Agora, para deixar claro, os sistemas de defesa aérea implantados em todo o Golfo Pérsico são todos muito bons no que fazem, mas sofrem de algumas limitações ao mesmo tempo. Sistemas de defesa aérea são feitos para ameaças específicas. Um que intercepta mísseis balísticos não consegue lidar com drones que voam baixo, e o contrário também é verdadeiro. Segundo, os sistemas de defesa aérea são caros, e eles são muito mais caros do que os drones e mísseis que o Irã estava usando. O Irã pode gastar, digamos, $50 mil para produzir uma cópia do seu altamente eficaz drone Shahed 136, se um sistema de defesa aérea Patriot americano derrubar esse drone com um míssil interceptador,
Mesmo com sucesso, o míssil custará aos Estados Unidos ou aliados mais de 4 milhões de dólares. Os Estados Unidos e os estados do Golfo são muito mais ricos do que o Irã, é claro. E por essa razão, a disparidade extrema de custos pode ser aceitável em casos de conflito limitado. Mas quando o Irã está lançando milhares de mísseis e drones, aí a história é diferente. E o terceiro problema, com as defesas aéreas modernas, também vem dos tipos de drones que o Irã frequentemente utiliza. Esses drones não são totalmente furtivos, mas têm recursos de furtividade limitados que dificultam sua detecção e voam em velocidades e altitudes bem menores do que aquelas que os interceptadores de mísseis foram projetados para interceptar. Por esse motivo, eles são mais difíceis de serem identificados com certeza como ameaças e têm mais facilidade para passar pelos sistemas de defesa aérea nas circunstâncias certas, especialmente quando são lançados em ataques em enxame. Problema 4. Qualquer defesa aérea é limitada pelo número de interceptores que pode lançar antes de precisar recarregar. Uma bateria Patriot, por exemplo, pode ter 32 interceptores. Passe 2. Jessum, mas se ela estiver tentando lidar com um enxame de 40 drones se aproximando ao mesmo tempo, então, mesmo com precisão perfeita, 8 drones ainda vão atingir seus alvos. A bateria não recarrega rápido o bastante e pior, os interceptores logo se esgotaram quando o conflito começou de fato. Para dar uma ideia do volume absoluto de fogo inimigo com o qual os estados do Golfo estavam lidando, os registros de interceptação dos primeiros 10 dias mostraram que os Emirados Árabes Unidos destruíram 241 mísseis balísticos e quase 1.400 drones. Isso é apenas um único país em menos de um terço da duração total do conflito. Existem apenas um número limitado de interceptores disponíveis no mundo todo, e eles só podem ser produzidos em determinado ritmo. Os melhores interceptadores Patriot dos Estados Unidos, o PAC-3, eram produzidos a uma taxa de 600 por ano quando o conflito começou. E o interceptador de mísseis balísticos de alta altitude dos Estados Unidos, o THAAD, estava sendo produzido a uma taxa de aproximadamente 96 por ano. Esses números podem crescer bastante com o tempo e os Estados Unidos já investiram para expandir a produção. Mas esse processo exige meses para montar novas linhas de produção e anos para reabastecer os estoques, levando em conta a nova demanda. Em meados de março, os estados do Golfo já alertavam Washington que precisavam escolher alvos a interceptar para não ficarem sem estoques. Os Estados Unidos tiveram que retirar interceptores da Europa, do Indo-Pacífico e até de suas próprias reservas, apenas para conseguir acompanhar o enorme volume vindo do Irã. Ao fim do conflito, relatos dos Estados Unidos, Israel e estados do Golfo apontaram que o problema havia se tornado crítico. Agora, em tempos normais, seria extremamente improvável que os estados do Golfo recorressem a um fornecedor alternativo de armas para fazer grandes pedidos de novos armamentos. Os países petrolíferos da Península Arábica são clientes fiéis de Washington e estão entre os que melhor pagam. Mas a destruição causada pela guerra do Irã estava longe de ser algo comum, e em poucas semanas após o início do conflito, líderes do Oriente Médio começaram a procurar um certo Vladimir Zelensky. Mais do que qualquer outro país do mundo, incluindo os Estados Unidos, a Ucrânia desenvolveu uma capacidade extraordinária de travar uma guerra de desgaste com drones e mísseis de longo alcance. Na sua guerra com a Rússia, a Ucrânia lutou em um ambiente onde os céus são simplesmente perigosos demais para aeronaves tripuladas de ambos os lados, e onde a tecnologia de drones preencheu essa lacuna. Como a Ucrânia não possui o orçamento militar de grandes economias, mesmo com ajuda externa, precisou buscar soluções baratas para muitos problemas, e em geral, os drones foram a resposta. Os drones ucranianos são de longe os melhores do mundo, valorizados tanto pela incrível variedade de projetos que a Ucrânia desenvolveu, quanto pelo rápido processo de criação e recriação que manteve o país na vanguarda da adaptação. Drones ucranianos monitoram em tempo real, de forma constante, uma extensa linha de frente e realizam ataques ou investidas kamikaze em enxames coordenados em rede. A Ucrânia adaptou drones para a defesa aérea, criando interceptores ágeis, capazes de derrubar drones inimigos ao se aproximarem.
Como a Rússia depende de drones adaptados de modelos base iranianos, a Ucrânia tem muita experiência em lidar exatamente com os tipos de drones que o Irã lançava contra os estados do Golfo, e seus operadores de drones são imensamente experientes em usar esses drones em conflitos em grande escala e de ritmo acelerado. A tecnologia de drones ucraniana era o que os estados do Golfo precisavam para suprir as lacunas na defesa aérea que Washington não podia cobrir. A grande questão, pelo menos nos estágios iniciais, era se a Ucrânia estaria disposta a abrir mão de sua tecnologia conquistada com tanto esforço enquanto ainda tinha sua própria guerra para lutar. Kiev proibiu a exportação de seus equipamentos de defesa, assim como de seus projetos e tecnologia de componentes, durante anos, numa tentativa de garantir que todos os seus recursos estivessem voltados para a Rússia. A Ucrânia tem poucos recursos, menos mão de obra na retaguarda e quase não pode deslocar seus especialistas em drones ou defesa aérea para longe da linha de frente. Mesmo com a escassez de mão de obra, Kiev anunciou em 18 de março o envio de 201 especialistas anti-drone ao Oriente Médio para apoiar governos parceiros no Golfo Pérsico. Dezenas de outros já estavam prontos para viajar ao exterior na época e desde então foram enviados para a região. Segundo o presidente ucraniano Zelensky, esses operadores foram enviados em equipes para Emirados, Arábia Saudita, Catar, Jordânia e outras nações. Zelensky também revelou que a Ucrânia já havia desenvolvido capacidade de produção excedente, especialmente na construção de interceptadores de drones. Até meados de março, segundo suas próprias estimativas, a Ucrânia era capaz de produzir no mínimo 2.000 drones interceptadores por dia, mas apenas metade desse número era necessária para defender a própria Ucrânia. Citando Zelensky, se for preciso parar um Shahed nos Emirados, nós poderíamos fazer isso. Se for preciso pará-lo na Europa ou no Reino Unido, nós poderíamos fazer isso. No fim do mês, Zelensky viajou pelo Oriente Médio para fechar acordos que permitissem à Ucrânia cumprir essa tarefa. Na Arábia Saudita, Zelensky encontrou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e firmou um acordo de defesa de 10 anos que permitirá à Ucrânia trocar tecnologia e conhecimento especializado, abrir espaço para investimentos e criar base para futuros contratos. No Catar, Zelensky assinou um acordo de parceria para promover, abre aspas, no Catar, colaboração em áreas tecnológicas, desenvolvimento de projetos conjuntos, investimentos em defesa e troca de conhecimento no combate a mísseis e sistemas aéreos não tripulados. Como os sauditas, o Catar colaboraria focando em treinamento e tecnologia para combater mísseis e sistemas não tripulados. Os Emirados Árabes Unidos fizeram um acordo similar logo depois. Em cada caso, muitos detalhes não foram divulgados e outros ficaram propositalmente ambíguos. Mas sabe-se que a Ucrânia está considerando a possibilidade de construir linhas de produção no território de seus parceiros do Oriente Médio. No início de abril, a Ucrânia já estava em negociações com Kuwait, Bahrein e Omã em busca de acordos de cooperação semelhantes. Tudo isso, apesar dos rumores de frustração dos Estados Unidos, onde autoridades de defesa estariam bastante irritadas com os países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, por buscarem acordos fora de a relação que mantém com Washington. Como supostamente lembrou o príncipe herdeiro saudita aos Estados Unidos, decisões de defesa são de interesse nacional da Arábia Saudita. Tanto Riad quanto as demais capitais do Golfo buscam acordos que impeçam ataques, pois seus interesses nacionais assim determinam. Antes de falarmos sobre como o acordo pode beneficiar a Ucrânia, queremos destacar o Frontstock, site premium da nossa equipe, portal de notícias e análises de conflitos globais, que está de volta. Voltei ao antigo estúdio e tratamos a acústica. Demorei um pouco, espero que o som esteja bom, ainda ajusto tudo e sei que a iluminação está ruim. Vou corrigir isso também, um passo de cada vez. No Frontes.co, nossa equipe trabalha com jornalistas premiados e especialistas para fornecer insights importantes sobre as guerras, pontos de tensão e a geopolítica que moldam o nosso mundo. Além disso, oferecemos episódios exclusivos em vídeo toda semana, assim como nossa sala de briefing, uma coletânea de sábado com histórias pouco conhecidas de todo o mundo. No Frontes.co, oferecemos conteúdos gratuitos, semanalmente, incluindo a newsletter War Fronts Weekly, sobre conflitos mundiais 2 vezes por semana. O melhor, a Frontstock Company custa só $5 por mês ou 50 por ano. Visite o site e assine se gostar.
Agora, de volta ao Oriente Médio. Para os estados do Golfo, os benefícios de parceria com a Ucrânia são claros. Kiev tem conhecimento técnico, experiência, competência operacional e um arsenal antidrone desenvolvido especificamente que Estados Unidos e outros países não conseguem igualar. Para a Ucrânia, a justificativa pode não ser tão clara. A Ucrânia enfrenta seus próprios problemas e mesmo com interceptadores ou produção extra, é raro que Zelensky e seus aliados no governo deixem tudo para apoiar o Oriente Médio. Mas a decisão da Ucrânia é motivada por um cálculo estratégico claro, não apenas para conquistar boa vontade com outras nações ou gerar uma imagem positiva na imprensa, mas para aproximar a Ucrânia de sua própria vitória sobre a Rússia. Há benefícios práticos para a Ucrânia, como a compensação que Kiev receberá por seus esforços. Apoiar os estados do Golfo está longe de ser um ato de pura caridade e eles têm consciência disso. Em vez disso, eles ficaram mais do que satisfeitos em concordar com acordos de recursos com Kiev em troca da assistência da Ucrânia. Segundo Zelensky, a Ucrânia receberá petróleo bruto para refino na Europa e também diesel refinado, de que a Ucrânia precisa com urgência. Em outros casos, a Ucrânia receberá pagamentos diretos, podendo gastar o dinheiro como quiser para apoiar seu esforço de guerra. Zelensky afirmou que os estados do Golfo podem enviar interceptores de defesa aérea menos eficazes contra o Irã, mas mais úteis para a Ucrânia enfrentar ataques à infraestrutura energética. Tão importantes quanto os pagamentos a Kiev são os investimentos do Golfo na indústria de defesa da Ucrânia. Segundo a própria Ucrânia, o país poderia estar produzindo o dobro do volume de equipamentos militares que atualmente fabrica, mas falta dinheiro para que isso aconteça. Inicialmente, os estados do Golfo receberão equipamentos já produzidos ou retirados das linhas atuais da Ucrânia. Depois, ajudarão a criar novas linhas de produção, às quais a Ucrânia terá acesso mesmo após atender os pedidos desses estados. Esses acordos são fundamentais para a Ucrânia por motivos estratégicos. Embora os estados do Golfo não sejam potências militares, têm relevância no cenário global. Eles são muito ricos, suprem grande parte das necessidades energéticas mundiais e têm grande influência global. Hoje, a Ucrânia tem poucos defensores constantes no cenário global, a maioria na Europa, enquanto muitas outras nações apoiam parcialmente a Rússia ou preferem manter neutralidade. Até países antes próximos da Ucrânia, como os Estados Unidos, tornaram-se recentemente mais distantes. Se a Ucrânia cumprir os novos acordos com países do Golfo, poderá usar a influência deles para promover suas causas e pressionar outros países a cooperarem mais com Kiev. Isso vai além da boa vontade. Se a Ucrânia contribui para a segurança dos países do Golfo, é do interesse deles que a Ucrânia permaneça segura, estável e capaz de produzir equipamentos de defesa dos quais dependem. Os países do Golfo precisam fazer negócios com a Ucrânia e a invasão russa está claramente atrapalhando isso. Além disso, há várias razões pelas quais esses acordos prejudicam os interesses russos tanto quanto beneficiam a Ucrânia. As posições dos países do Golfo sobre Rússia e Ucrânia são incompatíveis. Se eles se aproximarem da Ucrânia, então, em virtude da invasão em andamento, vão acabar se distanciando de Moscou. Os países do Golfo são parceiros comerciais importantes da Rússia, guardiões de suas finanças no exterior, destinos de investimento, destinos turísticos e intermediários das relações da Rússia com o resto do mundo. Essas relações não podem continuar normalmente se os países do Golfo formarem laços mais profundos com o país que a Rússia está tentando invadir. Uma resposta militar mais forte ao Irã pelos países do Golfo pode ajudar a Ucrânia a enfraquecer um dos aliados mais próximos da Rússia. Moscou apoiou o esforço de guerra de Teherã, fortaleceu seu aparato militar, sustentou a economia e ajudou o país a contornar sanções por anos. A Rússia depende muito de projetos de drones iranianos na guerra contra a Ucrânia, mas hoje o Irã depende, na mesma medida, de componentes russos para fabricar seus drones com mais rapidez e menor custo. Como Zelensky explicou em março, citando, os regimes da Rússia e do Irã são irmãos no ódio, e é por isso que são irmãos em armas. E queremos que regimes construídos sobre o ódio nunca vençam em nada. Fim da citação.
Igualmente importante, a Ucrânia está trabalhando para ajudar os estados do Golfo a encontrar maneiras de apoiar Kiev sem precisar adotar uma postura dura contra a Rússia que possa sair pela culatra. Quando os estados do Golfo preferem dar dinheiro à Ucrânia, em vez de trocar parte do equipamento militar da Ucrânia por parte do seu próprio arsenal, isso não é por acaso. Fornecer armas diretamente à Ucrânia geraria grande atrito com a Rússia, relação que as nações do Golfo não apreciam, mas dificilmente romperiam. Já doar dinheiro à Ucrânia é diferente. Os estados do Golfo estão plenamente cientes de que o dinheiro provavelmente será usado para apoiar o esforço de guerra da Ucrânia, direta ou indiretamente. Mas uma vez que esse dinheiro é transferido para Kiev, os estados do Golfo podem lavar as mãos de toda a situação. A Rússia está à vontade para começar uma discussão sobre esses pagamentos. Mas, ao fazer isso, os estados do Golfo poderiam repensar outros acordos deliberadamente ambíguos, inclusive os que beneficiam a Rússia. Esses acordos iniciais com estados do Golfo são ideais para a Ucrânia iniciar sua trajetória como exportadora de armas no pós-guerra. Quando a guerra entre Ucrânia e Rússia acabar, a Ucrânia será a principal fornecedora de drones modernos e outros países buscarão sua ajuda. Ao repensar as formas como constroem suas linhas de produção, adaptam sua tecnologia em tempo real e lidam com a natureza constantemente mutável do campo de batalha moderno. O entusiasmo dos estados do Golfo em colaborar com a Ucrânia criou um precedente, levando outros países a participarem mais abertamente de acordos de armamentos pós-guerra. Em abril, a Alemanha começou a trabalhar com a Ucrânia para produzir juntos drones avançados e outros sistemas, visando abranger várias tecnologias de drones e mísseis. A Ucrânia concordou recentemente em ampliar a cooperação em segurança com a Síria, parceria inesperada que deve aproximá-la ainda mais do principal apoiador da Síria, a Turquia. No cenário interno, startups ucranianas buscam se adaptar à demanda internacional. A Firepoint, criadora do míssil de cruzeiro Flamingo da Ucrânia, agora planeja lançar um novo sistema de defesa aérea barato no próximo ano. A situação que a Ucrânia enfrenta hoje é algo que ela nunca pediu. Ela está sob invasão de um adversário muito maior, muito mais poderoso, militarmente e economicamente, e que parece determinado a fazer a Ucrânia deixar de existir, custe o que custar. Ao longo de anos de conflito, a Ucrânia mostrou capacidade de se adaptar repetidamente para aproveitar ao máximo circunstâncias dolorosas e perigosas. Para a maior parte do mundo, a guerra no Oriente Médio trouxe instabilidade, crises energéticas e horror pelo sangue derramado. Para a Ucrânia, esses problemas também chegaram. Mas a Ucrânia transformou o conflito envolvendo o Irã em uma oportunidade. E enquanto a Ucrânia conseguir manter seu curso atual, ela sairá desses meses caóticos em uma posição mais forte do que nunca. Obrigado por assistir.